Olá, muito boa tarde. Chegou a segunda-feira, em 17 de fevereiro de 2025. Eu sou Diego Amorim. Começa agora mais uma edição do Bloco de Notas, somente aqui no YouTube do Correio Brasiliense. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos fazer as principais anotações do dia a partir de agora. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e de compartilhar o link do programa de hoje para que outras pessoas conheçam o Bloco de Notas de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde. Vem comigo, vamos anotar. E a gente começa hoje as nossas anotações falando de política, falando do presidente Lula. Isso porque na sexta-feira, no finalzinho da semana passada, o Instituto Datafolha divulgou uma nova rodada de pesquisas aí de aprovação e reprovação do presidente. E os números são os seguintes, hein? Anota aí no seu bloco de notas. A aprovação do presidente Lula despencou para 24%. Esse é o pior resultado para o Lula em todos os mandatos do petista, segundo o Instituto Datafolha. Então, o pior índice de aprovação do Lula 1, Lula 2 e Lula 3 agora neste atual mandato. A reprovação, por sua vez, atingiu 41%, houve um aumento. Esse número também é inédito para o presidente nas pesquisas do Instituto Datafolha. Outros 32% dos entrevistados consideram o governo irregular. Eu tenho dito aqui com frequência no bloco de notas para você que me acompanha diariamente que este ano de 2025 é um ano determinante para o governo. Quase sempre é um ano determinante para qualquer governo, não é porque é o Lula, mas até porque ano que vem já é ano de eleição, aí o jogo é outro. Mas a gente está falando de um governo Lula depois de uma eleição que foi atípica, a eleição de 2022. A eleição mais apertada da história, desde a redemocratização, ali naquele segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro se consolidando aí como o primeiro presidente da República a não se reeleger também desde a redemocratização. São muitos os desafios do governo, a gente tem uma expectativa frustrada em parte da esquerda com esse terceiro governo Lula. Tivemos uma mudança recente na comunicação do governo e ainda há uma esperança, expectativa ali, sobretudo entre os aliados do presidente Lula, de que essa mudança na comunicação ainda traga efeitos positivos para o governo. Tivemos aí duas crises sucessivas, aquela crise do Pix, que você deve se recordar, uma portaria da Receita Federal que acabou sendo revogada pelo presidente Lula, e também a inflação, o preço dos alimentos. Quanto à economia, ninguém tem bola de cristal suficiente para saber o que vai acontecer de maneira concreta ao longo desse ano. Também temos a questão da reforma ministerial, minha gente. O presidente Lula está prometendo mexer na esplanada para tentar aumentar a sua base de apoio, seja no Congresso, seja na política raiz, no dia a dia, e, como consequência, tentar aumentar o seu apoio entre os eleitores. Ainda não há uma data. Muita gente falava aqui em Brasília que depois das eleições internas na Câmara e no Senado, que elegeram Hugo Mota na Câmara e Davi Alcolumbre no Senado, viria essa reforma ministerial. Agora já estão falando em deixar para depois do Carnaval. O presidente Lula sabe que o jogo mudou, anota aí no seu bloco de notas, sabe que aquele jeito de fazer política, a chamada articulação política, lá no Lula 1, lá no Lula 2, não funciona mais da maneira como funcionava. O governo perdeu espaço, perdeu força, perdeu poder nessa disputa de poderes aqui em Brasília, e o Congresso está cada vez mais fortalecido graças às famigeradas emendas parlamentares, esses bilhões e bilhões de reais que estão jorrando aqui de Brasília. E o governo Lula, que criou uma frente ampla, muito ampla, quase 40 ministros muitas vezes de linhas ideológicas diferentes do atual governo, do governo Lula, do governo do PT, do governo da esquerda, do governo progressista, ministros que se odeiam, que brigam entre eles nos bastidores, ou seja, há todo um esforço no governo para garantir uma unidade no discurso, para ter mais, digamos assim, mais substância aí nos seus projetos, nas suas propostas. Até agora a gente não vê muito disso. E por isso a oposição está fazendo o papel dela. A oposição está cantando vitória, né? Está aí festejando essa queda na aprovação do presidente Lula, por óbvio, ao jogo político bruto que já está sendo jogado aqui em Brasília, mirando 2026. Essa pesquisa de sexta-feira, especialmente, mexeu com o Palácio do Planalto. Anota aí no seu bloco de notas.
Não é a primeira pesquisa que a gente traz aqui que mostra uma popularidade ruim do presidente, que mostra uma reprovação alta a este governo, mas esta pesquisa, vindo do Instituto Datafolha, com um número que é o pior de aprovação, 24%, repito, em todos os mandatos, isso mexeu com o Palácio do Planalto e a gente vai ter que aguardar os próximos dias, as próximas semanas, para ver como o governo vai reagir. Há uma esperança muito grande naquela chamada proposta lá do IR, do Imposto de Renda. O governo está querendo isentar do Imposto de Renda aí quem recebe até R$5.000. Mas o governo depende de um Congresso empoderado e que não está com tanta vontade assim na prática de avançar com as propostas do governo. Eu não colocaria todas as fichas no Imposto de Renda. Por isso o presidente Lula sabe disso, que esperto ele é politicamente, apesar de toda a mudança do jogo político. Todo mundo sabe disso, todo mundo reconhece isso, até mesmo na oposição, pelo menos em reservado, nos chamados bastidores, de maneira informal aqui em Brasília. O presidente Lula tanto sabe que a sua situação não é a das melhores, que voltou a rodar o Brasil. Depois que teve a alta médica, depois daquela cirurgia na cabeça, você se lembra da queda dele no Palácio do Alvorada, foi para São Paulo, não pôde viajar por um tempo, agora ele pode viajar novamente, está rodando, já fez aí uma viagem, foi para Amapá, foi para Belém, hoje estava no Rio de Janeiro. O presidente Lula se mexendo, se movimentando, reunindo os seus ministros para tentar encontrar uma forma de recuperar a popularidade. Minha gente, quem tem a máquina na mão ainda tem muito a fazer. Isso não é porque é o presidente Lula, não. Todo mundo que tem a máquina na mão tem muito a fazer. Agora, resta saber se há tempo. Temos aí 2 anos, outubro do ano que vem, menos de 2 anos, mas 2 anos de governo ainda, basicamente. Estamos no finalzinho, caminhando para o finalzinho da segunda quinzena desse segundo mês do terceiro governo. Há muita coisa ainda para acontecer. Mas hoje, a situação do presidente Lula é muito ruim. Esses números, de fato, não são somente números soltos e aleatórios, não. São números que traduzem o sentimento da política aqui em Brasília e entre os eleitores, sobretudo na chamada classe média. E o presidente Lula precisa muito dessa classe média aí para eventualmente buscar uma reeleição no ano que vem, porque também tem isso, né? Essa mesma pesquisa do Datafolha mostra que muitas pessoas que votaram no Lula já defendem que ele não se candidate à reeleição no ano que vem. A gente sabe que aí ficaria mais complicado, porque o PT não construiu uma outra liderança ainda. Surgem alguns nomes, Camilo Santana da Educação, enfim, o próprio Flávio Dino, que é do PSB, que está no Supremo Tribunal Federal, é um nome também bastante falado quando se conversa sobre a possibilidade de sucessão do presidente Lula. Mas veja, nada disso é muito fácil de ser costurado, não, a gente sabe disso. Do lado da oposição também existem vários nomes aí pré-colocados, lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro, até o dia 17 de fevereiro de 2025, está inelegível. Vamos virar a página do nosso bloco de notas? Você vem comigo. Muito bem, hoje é segunda-feira, hein? Dia 17 de fevereiro. Não esquece de deixar o seu like, você que está chegando agora aqui ao bloco de notas do Correio Brasiliense. Ainda falando de política, anota aí no seu bloco de notas rapidinho, hein? O Cacai, que é um advogado ligado, inclusive, ao campo progressista aí da política brasileira, ele divulgou um texto que diz que Lula está isolado e foi capturado e que não está fazendo política. Uma crítica vinda aí de uma espécie de aliado desse governo. O Cacai, que é um advogado conhecido por defender ali muitos investigados, lá na época do Mensalão ainda, depois Petrolão, o Cacai fazendo essa crítica relativamente pública. Eu digo isso porque ele escreveu esse texto para um grupo de advogados e aí veio a público, veio à tona, viralizou. Tá aí essa crítica, anota aí no seu bloco de notas, o Cacai dizendo que Lula está isolado. Muita gente diz isso aqui em Brasília, o Cacai não é o único, hein? Ainda sobre política, uma expectativa muito grande na capital federal para a denúncia do Paulo Gonet, o procurador-geral da República, mirando o ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda no âmbito das investigações dos atos antidemocráticos. Aliados do ex-presidente já preparam uma reação a essa denúncia que virá. Ela virá, isso é certo. Resta saber agora o momento e pode acontecer a qualquer momento. Nos próximos dias essa denúncia vai ser formalizada pela Procuradoria-Geral da República, denúncia esta que vai tramitar, que será enviada para o Supremo Tribunal Federal, que vai decidir aí o futuro do ex-presidente.
Essa reação que a oposição está preparando a essa denúncia passa por aquele projeto de anistia no Congresso Nacional, esse jogo sendo jogado também no Parlamento Brasileiro e que envolveu ali as eleições do Hugo Mota da Câmara e do Davi Alcolumbre lá no Senado Federal. No ponto de vista aqui do noticiário internacional, duas anotações importantes para você fazer, hein? A primeira delas, na Argentina, a oposição está falando em impeachment de Javier Milei, depois que ele fez um anúncio nas redes sociais, pedindo ali às pessoas, incentivando a compra de uma criptomoeda. Será que era golpe? Será que não era golpe? Javier Milei disse que não tinha estudado detalhadamente os projetos dessa criptomoeda. Fato é que houve lá uma grande confusão na Argentina. O Milei teve que voltar atrás, apagou esse anúncio que ele fez nas redes sociais como presidente da República incentivando uma criptomoeda. Muita gente perdeu dinheiro. Será que muita gente ganhou dinheiro também? A oposição está transformando isso num grande escândalo e é algo, no mínimo, muito esquisito na Argentina de Javier Milei. Ainda no noticiário internacional, eu disse que eram duas coisas, anota aí a segunda e última, hein? O Vaticano confirmou o estado de saúde delicado do Papa Francisco, que está com 88 anos e foi internado na semana passada para cuidar de uma bronquite a princípio. Agora está constatado que o Papa Francisco, o pontífice, está com uma infecção polimicrobiana e o Vaticano fala em quadro complexo no estado de saúde do Papa Francisco. O Brasil e o mundo inteiro acompanhando a situação de saúde do sucessor de Pedro, né, na cátedra de Pedro. Muito bem, 17 de fevereiro de 2025, essas são as principais anotações de hoje para você. Você que ficou comigo até aqui, não esquece de deixar o seu joinha. Amanhã eu estou de volta às 5 horas da tarde no Correio Brasiliense com mais uma edição do Bloco de Notas. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Coragem! Até amanhã. Tchau, tchau.